Olá, sejam bem-vindos ao Legal Pod. Eu sou Patrícia Maione, estou aqui com Carlos Braga. Olá, Patrícia. Estamos iniciando aqui um novo projeto, um podcast. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. É um lugar que a gente tem aqui para trocar experiências, novidades, a interação junto à comunidade jurídica. É um lindo projeto que a gente tem aí pela frente. Inovador, né? Inovador, com certeza. Sim. E também queria agradecer porque sem os nossos parceiros esse projeto não seria possível, né? Ao MCM Advogados, à Loma Consultoria, ao nosso parceiro também, a LAF Casa. Sem eles não seria possível a gente ter o nosso projeto e esse trabalho que tende a ser duradouro. Exatamente. E hoje nós temos um convidado muito especial, o Dr. Marcel Marchesi. Dr. Marcel é advogado, com especialização no direito do trabalho, expert em cálculos trabalhistas, tem 12 escritórios, é sócio de 2 escritórios, o MCM Advogados e o Marchesi Cálculos. Seja bem-vindo, doutor. Obrigada pela disponibilidade, por ter aceito o nosso convite. E pode se apresentar, por favor? Boa noite, Patrícia. Boa noite, Carlos. Tudo bem? Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. É o primeiro programa de vocês. Eu tenho a honra de abrir para vocês. E estou aqui à disposição para ajudar no que eu puder contribuir sobre o direito, sobre a experiência, ou o que vocês tiverem de assunto para a gente colocar para esse pessoal todo ouvir. Bacana. E é bem legal porque o Dr. Marcel tem muita experiência, muita história bacana para contar. Muita. Vai ser um podcast bem legal de participar e de ouvir, de acompanhar. Muita. Eu já tenho uma primeira curiosidade sobre o doutor, que me passaram da sua história. Graduação, sua primeira graduação não foi direito, foi engenharia. Como que aconteceu isso? Isso. Como toda a maioria, né, das pessoas, você acaba entrando na faculdade com 17 anos e você não sabe direito ainda o que você quer, né? E eu gostava muito de matemática, física, que é uma coisa que me move ainda até hoje, e acabei fazendo engenharia. Fiz 3 anos e meio de engenharia e eu fui percebendo com o tempo que eu seria um engenheiro frustrado. Porque nós gostamos de pessoas, de lidar com gente, de Mas chegou a se formar? Não me formei. Aí eu descobri que o direito era a minha vocação. E chegou a atuar como estagiário? Fui estagiário de engenharia por um tempo, e sendo muito realista, é aquela profissão sem muita comunicação com as pessoas, sem muito contato com os terceiros, e é a nossa vida de advogado, né? Que é o contato com o terceiro, resolver problema dos outros, que é o do nosso dia a dia. Sim. E aí eu parei a engenharia e fui fazer direito. Mas por intermédio de alguém? Ou como veio esse gosto pelo direito? Porque são duas áreas que não tem nada a ver, né? A Sim. engenharia com o direito. Esse lado humano sempre foi o forte mesmo. E eu falei, não, eu tenho que fazer direito. Só que como eu já tinha feito engenharia, eu comecei já a fazer o estágio na primeira semana de aula. Eu consegui um estágio e fiz os 5 anos de estágio. Que legal. E durante esse período de estágio aí, foi num lugar também de destaque na época. Aqui, tanto em São Paulo quanto todo o Brasil, né? Isso, eu consegui um estágio no Demarest Almeida, que é um dos maiores escritórios do Brasil, e logo depois, durante um período eu fiquei lá, depois eu fui para trabalhar com a professora Mauri Mascaro, né, que é um ícone do direito do trabalho, e eu peguei o gosto pelo direito do trabalho, mas eu utilizei um pouco da engenharia que eu já tinha adquirido para buscar alguma coisa para melhorar mais o direito, e aí eu fui atrás de começar a fazer cálculos trabalhistas. E era na área trabalhista? Seus estágios sempre foi na área trabalhista? Sempre foram na área trabalhista. Um vocacionado para a área. E durante esse período, então, junto com o estágio, você também começou a desenvolver um outro projeto. Isso, eu comecei a desenvolver um projeto, né? Se você voltar um pouco, nós temos aí 26 anos atrás, o Excel ainda era instalado em disquete, né? Hoje, se alguém ouvir isso, vai falar, nossa, eu vou dar uma olhada se essa pessoa tem 80 anos, mas não. E eu comecei a desenvolver uma planilha de cálculo voltada para o direito do trabalho, visando auxiliar as empresas nas impugnações, nas quantificações, né? O que acontece é que muitas vezes quem calcula são calculistas, contadores, e lhes falta um pouco, se eu posso tomar licença literária aqui, do direito.
Porque Sim. a Justiça do Sim. Trabalho prescinde o direito, aplicado no Sim. o direito aplicado no cálculo e quantificado no final do processo. Então, nós começamos a trabalhar com isso e em 98, já com o professor Amaury Mascaro, nós abrimos a empresa de cálculos para poder auxiliar os escritórios Do e outras escritório. empresas. Em sociedade com o filho do professor Amaury. Mas não saudoso. atendia só o escritório, atendia outras empresas, outros escritórios. Passou a atender outras empresas, porque foi ampliando esse entendimento do jurídico, Faz total diferença. frente contábil, né, que muitas vezes falta. Então, daria nós temos hoje calculistas, advogados, que junto com calculistas, eles dão o parecer contábil jurídico para auxiliar também na tese de execução dos O que falta clientes. muito no profissional de ciências contábeis, né? Não tem essa visão, não tem essa busca, essa oportunidade na hora de elaborar um cálculo. As brechas que a gente consegue achar, para eles é mais difícil. Isso, e também, como eu fiz o LLM, né, que é o mestrado em Direito fora, nós acabamos descobrindo nas matérias de Sarbanes-Oxley, auditoria, que muito do direito hoje do trabalho é voltado para 3 perguntas que o cliente te faz, que é se eu vou ter que pagar, quando eu vou ter que pagar e quanto eu vou ter que pagar. E aí, além do cálculo em si para a liquidação dos processos, você também tem uma gama de outros cálculos para aprovisionamento, que depois da instituição da lei Sarbanes-Oxley, pós-Enroll nos Estados Unidos, passou a ser obrigação para empresas SA, sob pena de crime. Então, toda a quantificação do passivo atualizado é cobrado dessas empresas. Então, nós voltamos o nosso trabalho exatamente para provisionamento para as grandes empresas multinacionais, e houve um movimento na década de 2000 em diante, para que as empresas deixassem de ter vários calculistas para ter um só para fazer a provisão do seu passivo trabalhista. Sim. Porque evita discrepâncias, e você tem como hoje nós respondemos para as Big Four sobre auditoria de várias empresas, como você responder unificadamente para essas auditorias. Sim. E é interessante que é um movimento que hoje é muito importante, né? As empresas hoje, como você disse, elas todas provisionam, tem todos os cálculos, as fases processuais, quer dizer, hoje em dia o cálculo se torna algo indispensável na condução do processo. E tem a questão da responsabilidade, né? Porque você está mexendo ali com a provisão, é nada mais de você mexer indiretamente no dinheiro do seu cliente, né? Provisiona ali algo errado, você tem toda uma consequência com relação àquilo. Exato, e você vem provisionando. Por isso que é importante fazer uma provisão desde o começo honesta, né? Porque você vai provisionando. Chega ali na fase de execução, a sua provisão não tá conversando, estoura aquilo ali, ó a responsabilidade que tem. Que isso acaba gerando. E Marcel, e durante esse tempo, então, logo após formado, com a empresa de cálculo aqui funcionando em São Paulo, você foi para os Estados Unidos, foi estudar fora, foi aproveitar esse período e acabou se especializando por lá. Eu acho que o LLM ou o mestrado fora, ele é muito útil, não na parte técnica nossa. Muita gente fala, não, vou fazer porque toda a legislação é diferente. Mas o bonito de você fazer um mestrado fora é você trazer as experiências de outros países para dentro do seu dia a dia. Sim. Então, o que você aprende, eu tinha advogados chineses, juízes japoneses, advogados dinamarqueses, porque você enxergar o direito ou a relação interpessoal sobre o espectro de outro país, que tem outra realidade, é o que te traz uma grande experiência. Então, quando eu voltei, eu fiquei 3 anos, né, acabaram oferecendo emprego em Chicago, mas a gente percebe que nunca vai ser daquele país efetivamente. Sim. Então, quando eu voltei, eu voltei já para preparar um escritório de advocacia meu próprio, junto com uma empresa de cálculos, né? Sim. E aplicar todo esse conhecimento de auditoria, de provisionamento, né, que toda a legislação vem importada da internacional para cá, no dia a dia do direito do trabalho. E lá já se passaram quase 25 anos
de toda uma história. Quer dizer, já é uma trajetória que tem muito aprendizado somado a tudo isso e também muitos desafios, né? Porque é interessante nesse período todo em que o escritório e a empresa vai se desenvolvendo, a gente teve um fato mundial que parou o mundo. E aí, tendo um escritório e uma empresa com tantas pessoas, ali foi um desafio, um novo desafio, um marco também para a administração e o cuidado dessas pessoas, né? Durante o período da pandemia. Conta pra gente um pouquinho como que foi esse período também, esse desafio. Lá no início da pandemia, nós estávamos com o escritório com 50 pessoas de advocacia, e de cálculo, 50 pessoas. De advocacia, 50. 50 pessoas no escritório de advocacia e 50 ou 60 em cálculos. Como todos, né, nós ficamos assustados porque os escritórios de advocacia, se você pegar estatisticamente, acabaram com 60%, 70% de inadimplência, não só pelo fator econômico da coisa, Sim. mas também porque os clientes aproveitaram para, com medo de acontecer alguma coisa no seu caixa, segurar o caixa. E o advogado sofreu o primeiro baque. Então, a manutenção desses contratos de trabalho era uma preocupação muito grande. Mas isso não se deu no cálculo, né? Porque o cálculo eles não tinham opção, tinha que fazer. Não, mas o problema não é o trabalho, é o não pagamento. Não pagamento. Entendeu? Então, assim, o governo liberou várias medidas que nós, né, Carlos, publicamos para os clientes, permitindo demissões, cortes de salário, redução. Sim, o consultivo deve ter sido muito... Um período que foi muito demandado, demandado, né? Sim. Isso. E a questão do cálculo, como que foi essa questão de ter esse pessoal trabalhando home, para tudo, vai todo mundo para casa agora? Se você retornar em fevereiro, eu estava em janeiro em Portugal. Quando começaram a usar máscara. Em fevereiro eu retornei uma semana antes do carnaval e no carnaval aqui é que explodiu e o prédio que nós temos, a empresa de cálculo hoje, foi o que teve os primeiros 3 casos em São Paulo. Acho que, né? Então, e foi no final de fevereiro, eu falei, olha, vai ter que fechar. Por que você não sabia fechar, não fechar? Como assim? Isso nunca aconteceu. É uma realidade completamente nova. Quanto tempo que vai durar isso? E aí o curioso foi que existiu uma adaptação primeira de todo mundo, adorando esse trabalho em casa, principalmente em São Paulo, que as pessoas residem a certa distância do centro. Sim. A Zona Sul é um privilégio para poucos. Sim. Mas depois de 6 meses, não sei se foi o costume ou as próprias pessoas, tiveram uma queda de produtividade. E enquanto isso, você está tentando brigar para a manutenção dos contratos de trabalho. Então, porque o judiciário parou, mais ou menos, porque ele colocou todos em home office. Hoje ainda, se você pesquisar, grandes quantidades de funcionários da Justiça do Trabalho estão trabalhando em outros estados. Sim. Você chega no gabinete e você não encontra ninguém. E a manutenção desses contratos de trabalho que foi a nossa preocupação. Então, nós conseguimos não reduzir salários, não demitir ninguém durante esse período. Chegamos a um ponto crítico com alguns clientes, mas no final deu tudo certo. Foi tudo certo. E aí eu retornei antes, peguei já 3 Covids, né? E já. Mas vocês sabem, nós precisamos de reunião, nós precisamos atender o cliente. E normalmente ele não vai até você que vai até ele. Então tivemos que retornar e depois de um ano voltamos, mas desenvolveu nas pessoas uma nova gama de trabalho que seria por produtividade. Sim, sim. Tá? Quando você consegue ter o controle da produtividade... foi aí que surgiu a ideia de produtividade. Exatamente. De ter um plus por... Por quê? Você controla ou não só controla, mas recompensa pela produtividade. Então você exerce um controle do qual o funcionário é beneficiado. Até porque já é tão difícil, pelo menos na área de cálculo, já é tão difícil ter alguém ali dentro todo dia e você conseguir controlar essa pessoa para ela não prestar serviço por fora. Imagina em casa, né? Sem controle. E como foi voltar? Ficou quanto tempo lá? Bom, eu fiquei 6 meses, o escritório ficou 1 ano. 1 ano. 1 ano fora e retornamos. Agora hoje, né, saiu a legislação posterior dizendo que não precisava controlar jornada de trabalho naquele período. Agora saiu, Mas como eu disse em várias vezes aos clientes, se você precisa fazer alguma coisa, alguma medida drástica, faça agora. Que tudo vai ser relevado.
Nós participamos de 6 mil demissões para clientes. Alguns conseguiram fazer manutenção, mas quem dependia de produção, de venda, comércio, por exemplo, um dos nossos grandes clientes faz partes de carros, autopeças. Simplesmente estancou a produção. Primeiro, porque não se vendia carro naquele período. Segundo, que ninguém queria sair de carro na rua. Então, não se gasta pastilha de freio, não se gasta cabo, não se gasta nada. Não. Eles tiveram que fazer um corte de 80% de todos os funcionários. Então, todas essas rescisões, elas geram também, por mais que a gente ache que é somente um ponto da pandemia, mas ela gera uma ruptura social. Sim, sim. Né? Que causou, drástico, sim. Até para recontratar. Por exemplo, temos outros clientes que têm o ramo de música e shows. Esse foi talvez o mais afetado. Foi. Tiveram que mandar. Porque você tem um músico, você não tem somente o músico. O músico. Você tem toda a estrutura e o staff por trás que dão aquele suporte, que vão antes de ônibus, montam o palco. Então, muitos desses artistas simplesmente se desfizeram, não por uma maldade, mas por uma necessidade dessas pessoas, que também não tinham como se recolocar. Sim, sim. Mas o curioso é que muitos deles, quando foram ser recontratados, tinham trocado de profissão e não quiseram retornar. E aí não retornaram. Caramba. Quer dizer, faltou mão de obra também especializada para que pudesse também suprir aquela lacuna, né? Uma revolução total, né? Sim, e é interessante porque é legal para quem tá ouvindo também e até para quem tá aí na época de, né, terminando faculdade, buscando a OAB, que é advogar, o advogado não é só ficar ali estudando leis e audiências e petições, pelo contrário, ele tem que ser administrador, né? Tem que saber gerir pessoas, tem que saber administrar, né? Quer dizer, você acaba tendo milhões de facetas ali, porque você tem que trabalhar com o cliente, fazer aquele corpo a corpo com o cliente, entender o problema dele, conseguir trazer soluções, ou até mesmo fazer uma gestão de risco para o negócio dele, e também cuidar dos que estão ali abaixo de você, né? Sim, que é todo o escritório, a relação entre as pessoas, questões... Foi o maior desafio da pandemia para todo mundo, né? Eu acho que o grande segredo da advocacia, Carlos, seguindo essa linha que você colocou, é o seguinte, é entender a necessidade de cada cliente. Sim. E não tratar de uma forma banalizada ou padronizada a todos os clientes. Porque o que é importante para um não é para o outro. Entendendo o negócio do cliente, você entende talvez a técnica ou a tese, a estratégia que ele quer usar nos processos. Pode ser adequada para como ele. Nossa profissão hoje lida com gente, com relações interpessoais, né, grandes volumes de demissões ou de contratações, né, você sabe que esse entendimento vai ser o que vai evitar ou propiciar que você tenha mais problemas ou mais soluções. Sim. Então, além da gestão do escritório, a gente tem que entender sempre o negócio do cliente. Como que o cliente, a real necessidade, né? Aquele ponto para realmente trazer soluções para... Enfim, para fazer algo diferente também no mercado. E de todo o tempo para cá, Marcel, eu acho que tem não só as pessoas, mas também o próprio direito mudou muito, né? Hoje, por exemplo, a gente estava, né, você estava contando aqui um pouquinho daquele período atrás que foi feito, que fazia os estágios pelas grandes bancas que você passou. E até a forma de conduzir os processos, a agilidade, a dinâmica dos processos mudou muito, né? Esses dias a gente comentava, brincava que muitos não sabem o que era fazer carga, né? Isso, por exemplo, aqui na Barra Funda, em São Paulo, quem já teve experiência de vir para cá sabe o quanto é grande o Fórum Rui Barbosa, por exemplo, né? A parte trabalhista. E você descer aquelas rampas com as pilhas de processo. Eu sou a mais nova dessa mesa e eu fiz carga. Você fez carga. E mudou muito, né? Até nisso houve uma mudança na dinâmica do escritório, né? Do andamento processual, né? A tecnologia hoje em dia também tem impactado bastante no direito, né? No dia a dia porque mudou completamente. Além de você ter a praticidade maior, por exemplo, quantas hoje vão falar que leram o Diário Oficial para recortar a publicação? Pois é. A gente perdia como estagiário, meio dia lendo o Diário Oficial. Sim. Então, a tecnologia, ela vem para beneficiar, mas tem que tomar o cuidado para não banalizar.
Sim, sim. Né? Que o que está acontecendo também é uma banalização de teses e de tratamentos dos processos. Então, eu acredito que o escritório que vá garantir o seu futuro, um espaço, né, na realidade futura, vai ser aquele que consegue tirar o cliente da vala comum. Sim. Né, que ele consegue dar uma tratativa para o cliente que seja diferencial. Porque ele não acredito que seja o sistema de teses antigas, que você tem 30, 70, 80 páginas. Peguei uma petição hoje de 81 páginas. Não há tempo, não há vontade do juiz de ler, nem das próprias partes. E também não acredito que seja uma coisa tão dinâmica quanto um PowerPoint. Sim. Porque você também trará decisões banalizadas e padronizadas, né? Trabalhando nessa época de inteligência artificial, né, que nós estamos hoje, tem que tomar esse cuidado. Nós participamos de um projeto junto a uma grande empresa, no qual eles estão desenvolvendo que a inteligência artificial leia as sentenças e interprete para fazer a jurimetria. Que é o que, se me permitem todos que estão vendendo esse produto, todos prometem, mas até agora não vi ninguém entregar 100%. Sim. Então, essa empresa chegou a contratar 3 jornalistas só para ensinar a inteligência artificial a entender a sentença proferida. Por quê? No final das contas, não dá para transformar a sentença num PowerPoint. Mas você acha que vão chegar nisso? Vão conseguir? Então, porque do lado de lá você tem um ser humano. O juiz que profere aquela sentença, o advogado que escreve aquela inicial. Então, a quantidade de ideias que tem na cabeça de uma pessoa, ou variáveis, é impensável para essa inteligência artificial. Isso, e a interpretação, muitas das vezes, tem que entrar em jogo. Sim. Né? Não, assim, 100%. Então, eu acho, para mim, não é muito factível essa questão de... É que a tecnologia tem evoluído muito também, né? Então, hoje em dia... a gente vê algumas coisas que você fala, caramba, não acredito, né? Que já evoluiu de uma tal maneira. Mas tem certas coisas que eu acho que eles estão tentando otimizar, estão tentando robotizar, que não rola. Por exemplo, ler uma sentença, interpretar uma sentença, um acórdão. É um desafio. Fazer cálculo, programa para fazer cálculo. Não existe. Como um programa vai fazer um cálculo lendo? Se colocar as parametrizações ali, ok. Mas assim, fazer do zero, como eu vi de um cliente... Essa é a diferença, que é a inteligência de colocar a parametrização ou interpretação da sentença é onde esbarra toda a inteligência. Sim. Por quê? Porque não vem de um raciocínio lógico. Eu ouvi de um cliente que eles estão atrás de uma ferramenta, que eles estão tentando vender para eles uma ferramenta onde... um robô vai pegar aquele processo, vai interpretar tudo o que aconteceu ali e vai soltar um cálculo. Falei pra ele, é um cara de compras, é um cara que ele não sabe... Aí a gente volta até no começo da nossa conversa, que é quando a gente fez aquele comparativo, que muitas vezes o profissional das ciências contábeis não consegue muitas vezes traduzir o que é uma sentença ou um acórdão e trazer numa planilha em cálculos. Não é pela dificuldade, mas é porque falta essa questão da interpretação das normas jurídicas que são... um variado muito grande, né? sim. Então, os juízes são humanos que estão ali proferindo aquela decisão e não é um padrão. Não. E aí você volta novamente ao que eu fiz, né? Então, o que eu falo, todo mundo deveria ter engenharia um pouco e um pouco de direito. Se você abandona 100% o raciocínio lógico, você não consegue fazer efetivamente a quantificação. Mas se você abandona também o lado humano de interpretação e de direcionamento da tese que você visa defender, você também não consegue defender aquele cliente. Sim. Então eu concordo com você, Patrícia, ele não vai chegar tão cedo, talvez não chegue nunca, mas o que eles estão tentando ao mesmo tempo, que o Carlos falou, é transformar as sentenças num grande PowerPoint. Aqui é o quê? Padronizar alguns tipos de decisões. Alguns, como terceirização, a matéria já sedimentadas, pode ser que eles cheguem a esse patamar. A um nível desse, sim. Mas você tem que realmente hoje fazer o tailor-made para você não cair no futuro dos escritórios, talvez massificados. Mas aí é isso que eu ia falar. Se chegar um dia nisso... vai acabar que a gente só vai conseguir ter mais profissionais como esses em advocacia que quer a massa, que quer otimizar, que quer essa coisa de facilidade
Na hora que você coloca uma pessoa dessa para analisar um processo de cabo a rabo e para entender mesmo, de explicar o que aconteceu naquele processo, ele não consegue. Porque a gente tá cheio de profissionais desse jeito hoje no mercado. A tecnologia, eu acho que ela é muito válida e ela vai ajudar muito e está ajudando muito, né? Os próprios processos eletrônicos foi um salto também que a gente não imaginava que ele fosse funcionar da forma que funciona hoje, com o nível de segurança, agilidade, né? E até essa facilidade de tempo de você ter que ir a um fórum e como era antigamente, né? Saiu uma sentença, demorava 2, 3 dias, às vezes, pra você conseguir ir até o fórum e ver aquela decisão, né? E isso fazia com que, enfim, você perdia tempo pro recurso e era sempre aquela correria. Então a tecnologia, eu acho que ela tem muito a ajudar. Só que a gente, como nós somos, né, a gente tá ali no dia a dia e você pega essas decisões, você vê o quanto, às vezes, é difícil você interpretar, entender e trazer. Então, ainda são cenas dos próximos capítulos, né? Você tem que usar, a gente vai sim, a tecnologia, mas com a inteligência, extraindo aquilo que seja bom sem perder a questão do... Como é que eu posso te dizer? Da questão mais manual, né? Da questão mais... Personalíssimo. Personalíssimo, sim. Exato. É assim, uma das coisas que eu acredito é que, como tem muita gente perseguindo, isso vai se desenvolver muito mais e rapidamente. Então, nós não podemos ficar para trás e falar, não, isso não vai acontecer. Sim, sim. Temos que testar, temos que verificar, temos que acompanhar, além de tudo, acima de tudo, e talvez participar desse novo desenvolvimento. Como lá atrás não existia PJ Calc, uma das primeiras planilhas hoje, a planilha que ainda usamos na empresa, fui eu que fiz, uma planilha dinâmica, como muitas outras de outros concorrentes têm, foi criada e agilizou demais a vida dos calculistas. Hoje nós temos o PJE que tenta dar um salto nesse sentido. Então nós precisamos acompanhar de perto e estar presente, ou chegar primeiro, ou estar junto de quem descobre. De quem está chegando ali, Porque vai haver um salto gigantesco, com toda a quantidade de informação, de alimentação. Seu escritório já está acompanhando. Está acompanhando de perto, estava participando desse projeto, mas esbarrou um pouco na LGPD, porque apesar do processo ser público, ele ainda mesmo assim lida com informações privilegiadas de pessoas. Então ele teve que ser estancado, segundo um parecer internacional, até segunda ordem. Mas por quê? Porque nós precisamos de volume para que a inteligência consiga ter parâmetros de comparação de várias sentenças, conversas, para falar, olha, isso aqui é igual àquilo, abacaxi é igual a abacaxi, banana é igual a banana. Sim. Mas eu ainda acredito que ela está aprendendo todos os dias, com todas as informações que você tiram de você no celular, que tiram da Alexa, que tiram do seu dia a dia, né? Sim. E Marcel, um passarinho me contou também que né, nos últimos meses você participou aí, ainda voltado com esse assunto de tecnologia, que eu acho que é um assunto que tá em voga também, tá bem importante, né? Que você tem participado e você participou a estruturar junto algumas ferramentas ou produtos voltados hoje para uma área que uma nova demanda que surgiu no direito, principalmente do trabalho, que foi a questão do e-social jurídico. E é um trabalho que já vem de pelo menos de um ano e meio para cá, né, do seu escritório. É isso que... Isso. Essa é uma... Como nós, assim, eu acredito que nós temos que acompanhar a legislação muito de perto e ficar atentos a oportunidades. Sim. Porque cada mudança de legislação vai gerar uma oportunidade melhor ou pior. Essa legislação entrou em vigor em janeiro do ano passado, deveria ter entrado em vigor. Sim. Foi suspensa 2 vezes. Mas no primeiro baque, o que você tinha que enxergar era que a Previdência e o Fisco deslocou a competência do recolhimento previdenciário para dentro do e-social. Então ele estava tentando tirar os pagamentos de previdência de dentro do processo do trabalho para levar para o e-social. A primeira pergunta que surge é por quê? Por quê? Sim. Por quê? Bom, vamos lá. A Justiça do Trabalho movimenta aproximadamente 30 bilhões de condenação por ano e gasta 26 bilhões para existir. Sim. Se ela arrecada 30 bilhões para os reclamantes, então você está falando aí de 27%, aproximadamente 27,5% de imposto de renda e mais aproximadamente de 25% a 28% de INSS. Sim. Que é uma fatia que para o governo entra como ativo direto. Sim.
nas discussões, depois da emenda 45, a competência para cobrança da Previdência do processo do trabalho passou a ser da Justiça do Trabalho. Só que os juízes do trabalho não estão não preocupados, mas preparados, eu diria, para essa cobrança, porque eles estão com a ideia primordial de solucionar o problema dos autores reclamantes. Então, todas as cobranças de previdência nos processos do trabalho levavam mais tempo, não seguiam basicamente as regras da Lei 8.212 e 213, né, que regula o recolhimento previdenciário. Sim. Então, o que salta aos olhos é que eles estavam de olho nessa fatia principalmente. Só que como discutir essa fatia na Justiça do Trabalho se você não tem as ferramentas corretas? Tem braço, né? Mudaram a legislação para que você passasse a declarar, a se auto-incriminar, se eu posso dizer assim, dentro do E-Social para cada pagamento em processo de trabalho que você tivesse. Por quê? Seria uma confissão de uma dívida previdenciária e fiscal. Então, essa ideia brilhante, no meu modo de ver, sim. Trouxe, além de trazer para dentro do E-Social essa discussão, ele arrastou a discussão de qualquer recolhimento previdenciário para a Justiça Federal novamente, mesmo decorrente do processo do trabalho. Ou seja, aquelas decisões que muitas vezes a empresa era condenada a pagar o valor do reclamante e tinha ali os impostos, muitas vezes pelo valor não era pertinente ou suficiente às vezes para cobrir aquele custo público, aquele valor acabava ficando numa decisão e a empresa pagava o que era devido ao autor e vida que segue. Veja só, exatamente isso, Carlos, porque anteriormente a portaria dizia que menos de 30 mil reais de recolhimento você não precisava executar, porque você tinha que deslocar um fiscal até a Justiça do Trabalho para que ele ingressasse no processo e fizesse a cobrança. Depois do evento do E-Social, agora não existe limite. Porque você tem que fazer o auto-lançamento. Se você não fizer, a obrigação é sua. A multa é sua. Tá? Então, o que acontece? Pensando nesse sentido, eles fizeram essa medida com uma forma arrecadatória. Mas, o que eles fizeram como um todo? Juntar pessoas que não se falavam. Esse eu acho que foi um dos grandes desafios, né? Que é o calculista... Está sendo, né? Hoje está sendo o maior desafio. Que é o calculista, que vai extrair a base da Previdência, frente ao advogado interno ou advogado externo, que validaria juridicamente a parte previdenciária, e o lançamento no E-Social, que é efetivamente da folha de pagamento. Sim. E nenhum deles antes se comunicava, porque a Previdência era paga no processo. Então, juntando essas pessoas, o que surgiu? Uma oportunidade. Sim. A oportunidade o quê? De vender um produto de alguém que fizesse todas essas três partes. Sim. Porque ninguém quer fazer. Tomar batata quente. Nenhuma das três partes quer fazer o todo. Mas cada um queria fazer o seu. Só que eles precisavam conversar. Então, o que nós fizemos é desenvolver um produto que ele é um canal de comunicação entre essas três partes. Então ele extrai, valida juridicamente e faz o recolhimento. Também agora voltando à parte tecnológica que você questionou, nós fomos atrás, né, de robôs para poderem fazer esse lançamento. Não só por causa de rapidez, mas também por conta de exatidão, né? E para que você não faça lançamentos errados no E-Social e gere uma CND positiva. Sim, esse é o que seria para muitas empresas um péssimo negócio, né? Porque muitas dependem de ter essa CND zerada, né? Sem nenhum tipo de restrição. Agora você imagina empresas como bancos, como grandes varejistas, que têm aproximadamente 1.000 guias de INSS para pagar todos os meses no E-Social. Então esses lançamentos têm que ser extraídos, validados e lançados. Sob pena de multa de 100%, 20%, dependendo do atraso. Mas olha, não desligue agora, Carlos, porque o que vem na sequência é a cobrança do fundo de garantia. Sim. Que também deverá ser pago diretamente no E-Social. Entrou em vigor em fevereiro, mas ainda não está sendo cobrado. Então você tem o primeiro momento de adaptação,
todos estão se adaptando. Depois virá o quê? Fiscalização e cobrança. Sim. Aliás, né, até esse assunto também, nos últimos meses, acabou sendo pauta aí de surpresa para algumas empresas, né? Porque dentro ainda do assunto condenação, ela recebia a condenação, pagava a condenação, quem fazia o recolhimento previdenciário do fundo de garantia dentro do próprio processo, e isso acabou sendo objeto até de discussão de aplicação de multa, porque dentro disso que você colocou também, o pagamento não feito na conta vinculada do fundo de garantia, na conta vinculada do autor, do empregado, do reclamante, o pagamento feito mesmo no processo diretamente para o autor infringe a norma que regulamenta o FGTS. Isso, ele gera um atraso. Sim. Então ele gera multa por atraso, ou seja, eles começaram a perseguir não só o recolhimento, Patrícia, mas também a multa por atraso. Existe, não posso chamar de medida arrecadatória, mas arrecadou. Sim. Porque você pagou conforme a determinação do juiz e mesmo assim você está em atraso perante a Caixa. A obrigação da Caixa não se extinguiu com a determinação judicial. Sim. E talvez aí que tenham notado essa brecha para poder fazer o recolhimento também do fundo de garantia dentro do E-Social. E quais foram o que você está sentindo pela sua experiência? Eu sei que você está se preparando há muito tempo já para esse evento, para colocar em prática. E o que você hoje está percebendo? Entrou o quê? Janeiro? Começou no outubro. Mas pegou a obrigatoriedade, foi para janeiro? Não, era janeiro, passou para outubro. Aí nós começamos a fazer os lançamentos em novembro. Temos hoje uma gama aí de 50 clientes mais ou menos que nós fazemos esse lançamento. E o que você está sentindo das empresas? Como que eles estão? Como receberam isso? Como que está essa situação dentro das empresas? Olha, vai ter 3 categorias. Pela nossa experiência aqui. Você tem a primeira categoria de quem se preparou, que contratou um dos 2 ou 3... Foram poucos. Poucos. Um dos 2 ou 3 escritórios em São Paulo, do qual nós somos um deles, que fazem esse trabalho. A segunda categoria foi de quem tentou fazer sozinho, e por uma questão não é de incompetência, mas de headcount, porque você vai ter que disponibilizar uma pessoa full time para fazer aquilo. Dependendo do fluxo, até mais do que uma. E cada CNPJ que você tiver é um lançamento diferente. Jesus. Então, depois que eles tentaram fazer só, até conseguiram, mas você faz a conta do headcount necessário para essa obrigação eterna, você faz, olha, melhor eu contratar um terceiro. E para quem não se programou, veio um gasto aí mensal que está impactando. Isso. E a terceira categoria é aquele que não fez nada. Que ele ainda está aguardando a fiscalização. Ele vai sofrer a fiscalização, muito provavelmente retroativa. Eles têm 5 anos para fazer essa fiscalização. E aí vai ser aquela correria. E esses estão arrecadando no processo ainda. Ou não. Arrecadando ou nem no processo ou nem arrecadando. Temos um cliente com 2.000 lançamentos em atraso que não foram feitos. E qual está sendo o impacto desses atrasos? Então, a multa está correndo. Não está tendo tempo, se está tendo tempo de fiscalizar, porque a Previdência e a União está atrás do quê? Por enquanto, dos lançamentos. Até eles estão entendendo o que fazer. Nós demos uma palestra na Abrafarma, Associação Brasileira das Farmácias, no começo dos recolhimentos em novembro, porque estava vindo todos os recolhimentos com a multa de atraso. Sim, estava com problema, né, o sistema. Mas você vê como é discrepante? A Justiça do Trabalho, em uma súmula própria, diz que não há atraso até o momento da intimação por pagamento. Mas a Previdência entende que, como o fato gerador se deu durante o contrato de trabalho, você está em atraso. Já estava em hora. Só que não existe uma possibilidade no sistema de você tirar a multa. Então, as multas estavam sendo cobradas automaticamente e o escritório ingressou com vários mandados de segurança para os clientes. Tivemos 100% de êxito em tirar essa multa. E em 2 meses, a própria Previdência extraiu a multa do sistema. Ou seja, é uma adaptação para todos. Sim. Mas o fluxo de dinheiro envolvido nesses recolhimentos porque gigantesco. iria impactar, inclusive, a contingência das empresas, né? Que no montante tinha lá aquela previsão e, de repente, você começa a escriturar os processos dentro do E-Social jurídico
e você começa a ter multas de até 20% em cima das contribuições previdenciárias, que você vai alterar todo o seu cronograma, até inclusive de... E eu acho que, assim, as empresas... Foi, sim, algo novo aí, para quem não se preparou, né? Algo novo. E as empresas agora estão com essa onda de, eu não estava esperando esse gasto. É um gasto. Não tem budget para isso? Não tem o orçamento necessário para isso. Essa é uma realidade de todos, né? Não é de um só. Mas o todos... que impacta não ter uma consultoria especializada nisso? É você fazer uma base, não fazer um valor histórico, não recompor uma base, você paga mais. Não recompor uma base de acordo, e aí você ultrapassa seu limite ali, seu teto do seu acordo. E aí, essa, para mim, é a maior importância em ter uma consultoria especializada para... Não visando o que eu vou gastar, mas visando a economia que você pode ter. Sim. Além da economia, você ainda tem o terceiro problema, considerando os dois que você já falou, que é, se você fizer o recolhimento errado ou não fizer, no dia seguinte, ela passa a constar no seu extrato da Previdência como dívida ativa. E como é autolançamento, não tem auto de infração. É execução direta e CADIM. Então, quem depende? Nós temos um cliente hoje que depende, porque ele tem muita licitação em prefeituras, ele depende da CND. Ele prefere muitas vezes pagar uma multa indevida do que ficar sem a CND. E discute posteriormente, né? Então, isso é uma... E Marcel, me conta uma coisa, para tudo isso, fora a questão da tecnologia também, você precisou montar um time que tivesse, então, um pouquinho de cada faceta, ou seja, um advogado, uma equipe com advogados, calculistas, junto com a tecnologia para poder atender essa demanda. Veja que é um time multidisciplinar. Sim. De profissionais especializados. Então, além da profundidade no entendimento da lei, não só do E-Social, mas também da 8.212 e 8.213, você tem um time de calculistas também e de tecnologia nesse sentido. Sim. Você imagina, nós temos um cliente que tem 800 CNPJs. Então, cada processo vai ser vinculado àquele CNPJ. Você tem que abrir a procuração para cada um dos CNPJs e fazer o lançamento. Sim. E o escritório também dá o suporte pós, né? Porque não adianta só dar a solução, mas eu tenho que garantir que essa solução seja correta e seja perfeita. Então, nós também damos, eventualmente, no caso de um entendimento equivocado da Receita, a defesa judicial para esse caso. Bacana. Legal. Então, vocês estão bem avançados já no tema, estão bem por dentro. E quais são as áreas do seu escritório? O escritório trabalha basicamente no trabalhista, civil e ambiental hoje. Tá? A gente visa atender toda essa parte, digamos, fática do direito e a previdenciária para aposentadoria e revisões administrativas de fundo de garantia, decadência no direito do trabalho, entre outros. Né? Entre outros. Legal, é aquilo que a gente estava falando, né? Além de advogado, questões técnicas, né? Toda essa questão de você poder enxergar a dor do cliente, entender toda essa administração, como a máquina funciona, para você levar essas soluções, né? Porque isso é realmente... Porque é tudo... O direito é dinâmico, né? E que pese a legislação não acompanhar muitas vezes a mudança da sociedade, as necessidades da sociedade, mas o fato é que nós, como operadores do direito, a gente precisa fazer com que essa máquina gire cada vez mais rápida. Né? Exatamente. Você imagina, se você está falando em 30 bilhões de condenações trabalhistas, hoje, a estimativa, acho que da OAB, se eu não me engano, é que 60% dos advogados atuam na nossa justiça. Então, eu acho que o que nós temos que evitar, acima de tudo, é a banalização da justiça do trabalho, Sim. É a massificação nesse sentido, e principalmente dos profissionais, né, do direito. Sim. Por quê? Se você evita a banalização desse profissional, você faz o quê? Instiga ele a ler a legislação nova, a crescer, a entender melhor as possibilidades. Porque você tem, voltando à pandemia, você tem a legislação de 2017, que foi disruptiva no sentido de várias benesses, mas que mais de 60% foi derrubada por decisões do STF, seja sucumbência, seja outros critérios. Então, esse dinamicismo é que tem que ser acompanhado
por nós para atender melhor o cliente. Para poder estar prontos, né? Realmente isso é um grande diferencial. Faz todo sentido. E Marcel, um pouquinho da sua vida pessoal, assim, a gente trazendo um pouquinho do Marcel. Tem um hobby preferido? Algo que seja ali mais... alguma coisa que te atraia mais? Cozinhar, tomar um bom vinho? O Carlos acaba me conhecendo um pouco mais, mas cozinhar acho que é o meu ponto de tirar o estresse, né? É onde tem todo... A gente senta muitas vezes em casa para cozinhar detidamente, porque hoje nós temos 130 profissionais. É muita gente. Então, é o estresse, né? É bastante estresse, então acho que sentar, abrir uma garrafa de vinho e cozinhar em casa... Porque merece, né? Imagina, gerir todo esse povo. É muita coisa, né? Com certeza. Doutor Marcel, em uma frase, qual a importância da gestão jurídica? A gestão jurídica, ela vai te ajudar a economizar o seu negócio e, ao mesmo tempo que se você não tiver cuidado, ela faz você perder muito dinheiro no seu dia a dia. Bom, doutor Marcel, obrigada pela presença. Acho que foi um bate-papo muito bacana, né, Carlos? Enriquecedor. Sim. Aprendemos bastante hoje aqui. Muito. Acho que foi uma experiência de vida contada aqui em pouco tempo, mas que mostra justamente isso, né? É o ser humano, é aquela cabeça pensante que está ali se preocupando. Uma troca muito boa. É uma experiência fantástica. Eu que agradeço aí Adorei. O convite de vocês. Tenho a honra, mais uma vez, de participar no primeiro podcast. Podem me chamar sempre que precisar. Chamaremos, com certeza. E boa sorte para vocês nessa empreitada. Tenho certeza que vai fazer sucesso, porque eu acho que além do direito em si, da legislação escrita, eu acho que vocês têm que trazer esse lado da pessoa, o ser humano e do como ele chegou até aquele ponto. Esse é o maior objetivo, um dos maiores objetivos do podcast. A gente conhecer também o dia a dia, a trajetória, isso é o muito que... se conhece, mas não sabe, o mundo é tão pequeno, nosso mundo jurídico é tão pequeno, então a gente acaba não... conhece quem é a pessoa, mas não sabe por onde passou, então muito obrigada pela oportunidade em deixar sabermos mais da sua história, do seu caminho aí, da sua trajetória. Muito obrigada a MCM Advogados, Loma Consultoria e ao nosso parceiro Laficasa. Sem vocês, nada disso seria possível. Legal. Obrigado, gente.